Era o fim de uma tarde fria, 27 de novembro de 1995. A chuva fina caía sobre o condado de Surrey, no interior da Inglaterra. Um táxi subia a colina de Box Hill, um ponto turístico conhecido pelas trilhas e pela vista do vale, mas neste dia o lugar estava vazio. No banco de trás, Ruth Wilson, uma garota de apenas 16 anos, observava a paisagem cinzenta. Ela havia pedido para o motorista levá-la até o alto da colina, sem definir um local exato. Às 16h30, o carro parou. Ruth pagou a corrida, agradeceu e desceu, segurando um guarda-chuva preto. O motorista olhou pelo retrovisor e notou que ela não foi embora. Ficou parada, no mesmo ponto onde a deixou, sob a garoa. Minutos depois, o táxi desapareceu na estrada. Ruth Wilson permaneceu ali. E a partir desse momento, nenhuma pessoa no mundo voltaria a vê-la novamente. Tudo aconteceu num raio de apenas 5 quilômetros. 4 pontos ligados por uma estrada rural, e ainda assim, Ruth desapareceu como se tivesse cruzado uma fronteira invisível. Mas, antes de entender o que aconteceu naquela colina, é preciso entender o que Ruth descobriu nas semanas anteriores. Uma verdade escondida por 13 anos, e que talvez tenha mudado tudo. Ruth Wilson era uma adolescente comum. Tinha 16 anos, estudava em uma escola de ensino médio em Betworth, uma vila pequena no interior da Inglaterra, e passava os dias entre livros, fitas cassete e longas caminhadas pelo campo. Era baixa, cerca de 1,5 m, de rosto delicado e expressão calma. Ela trabalhava aos sábados em uma loja de música, onde empacotava discos e conversava pouco. Seus colegas a descreviam como educada, inteligente, mas distante, o tipo de pessoa que parecia pensar sempre em outro lugar. Tinha poucos amigos próximos, entre eles Will Kennedy, com quem já havia namorado, e Neil Phillipson, que às vezes a acompanhava depois do trabalho. Em casa, Ruth vivia com o pai, Ian Wilson, e a madrasta Karen. Sua mãe, Nesta Wilson, havia morrido em 10 de dezembro de 1982, quando Ruth tinha apenas 3 anos. Durante toda a infância, ela acreditou que a mãe havia morrido em um acidente doméstico, uma queda da escada. Mas, semanas antes de desaparecer, Ruth descobriu a verdade. O certificado de óbito de sua mãe mostrava que ela havia se enforcado. Essa informação havia sido ocultada por 13 anos, juntamente com uma carta de despedida que sua mãe havia deixado. Nos anos 1990, o suicídio ainda era fortemente estigmatizado na cultura britânica. As famílias muitas vezes omitiam a causa da morte para proteger os filhos e fugir do julgamento social. O tema era omitido nas escolas e igrejas. As pessoas eram deixadas sem orientação emocional. Para uma garota introspectiva e sensível, a revelação foi devastadora. Ela não discutiu o assunto com o pai, mas confidenciou a algumas pessoas da escola que as coisas em casa estavam diferentes. Nas semanas que antecederam o desaparecimento, Ruth parecia tranquila, mas algo nela havia mudado. Estava discreta e observadora demais. Nenhum colapso visível, nenhuma briga, apenas uma calma maior do que o habitual. 2 dias antes de seu desaparecimento, no sábado, 25 de novembro, ela trabalhou normalmente na loja de música, como fazia todo fim de semana. Após o expediente, ela juntou com o namorado Will Kennedy e outro colega, Neil Phillipson. Os 3 conversaram, riram e, segundo os relatos, Ruth estava de bom humor. Nada indicava que estivesse planejando desaparecer. Durante o jantar, ela evitava falar sobre a família e, quando o assunto surgia, desviava com respostas curtas. No domingo, 26 de novembro, véspera do desaparecimento, ela manteve sua rotina religiosa. Foi à igreja onde participava do coro e da prática de sinos, uma tradição antiga das vilas inglesas, em que grupos locais se revezavam tocando badalos que ecoavam por quilômetros. Depois, compareceu ao grupo de jovens em Dorking, atividade que frequentava havia anos. À noite, foi até a casa do ex-namorado Will Kennedy. Os 2 jantaram novamente. Kennedy mais tarde diria à polícia que Ruth parecia pensativa, mas calma, como alguém com algo importante em mente, mas sem pressa de revelar. Nos dias seguintes, revisando a linha do tempo, a polícia percebeu um padrão. Ruth estava encerrando tudo discretamente. Amigos, compromissos, rotina, tudo seguiu seu curso normal, como se ela não quisesse levantar suspeitas. Mas cada pequeno gesto parecia ter um propósito. Na manhã de 28 de novembro de 1995, o pai de Ruth percebeu que ela não havia dormido em casa. A cama estava arrumada, o uniforme escolar ainda dobrado sobre a cadeira, e o quarto em perfeita ordem. Quando a escola confirmou que Ruth também não havia aparecido para as aulas, a família acionou a polícia. Os investigadores começaram pelas últimas ligações feitas do telefone residencial. Entre os números discados, havia um registro recente para uma empresa local de táxis. Ao checar com a central, a polícia confirmou. Uma corrida havia sido feita no dia anterior, saindo do endereço dos Wilsons. O motorista foi localizado e interrogado. Ele contou que pegou Ruth por volta das 11h30 da manhã e a deixou em Box Hill.
uma colina isolada, cercada por bosques e penhascos. Segundo o taxista, Ruth estava calma e distante. Quando chegaram ao topo da estrada, pouco antes das 16h30, ela apagou a corrida, agradeceu e desceu do carro, levando um guarda-chuva preto. Com base nesse relato, a polícia concentrou as buscas em Box Hill. Helicópteros sobrevoaram a região, cães farejadores percorreram ravinas, penhascos e trilhas. Mas nada foi encontrado, nenhuma pegada, nenhuma pista. 2 dias depois, um buquê de flores foi entregue na casa dos Wilson. Ruth havia feito o pedido dias antes, com instruções específicas para que a entrega ocorresse justamente naquela data, quando já estaria desaparecida. As flores eram simples, embrulhadas em papel comum. O cartão que as acompanhava não trazia dedicatória, apenas o nome da floricultura. Nenhuma mensagem, nenhum motivo aparente. Um gesto pequeno e impossível de ignorar. Para alguns, uma coincidência mórbida. Para outros, uma despedida cuidadosamente planejada. Pouco depois, os investigadores encontraram novas pistas. Em Berthworth Square, uma área de mata fechada e em costas íngremes a poucos quilômetros de Box Hill, 3 bilhetes foram achados escondidos sob um arbusto. Eram cartas curtas, escritas à mão, dirigidas ao pai, à madrasta e a uma amiga. O papel estava úmido pela chuva, mas as palavras ainda eram legíveis, frases curtas, formais e sem emoção. Não havia confissão nem explicação, apenas um tom contido, como quem encerra algo que não pretende retomar. Os investigadores nunca divulgaram o conteúdo exato. A família também permaneceu em silêncio quanto a isso. Mas, segundo o relatório da época, o tom das cartas foi descrito como calmo e racional, ainda que impossível de compreender. Ao lado das cartas havia uma garrafa de vermute, meio vazia, e 2 caixas de paracetamol parcialmente abertas. A polícia interpretou o achado como uma tentativa de suicídio, mas o cenário não convencia quem olhava de perto. Nada ali indicava uma morte real, só o tipo de calma que quem quer desaparecer deixa para trás. Semanas depois, uma nova pista surgiu. Um comerciante em Dorking afirmou ter visto uma jovem parecida com Ruth. Ela estava sozinha, com o cabelo desgrenhado, e pedia exemplares antigos de jornais. Ninguém entendeu o motivo. As câmeras de segurança confirmaram a presença de alguém com aparência semelhante. Mas a imagem era desfocada demais para ter certeza. E depois disso, nada mais surgiu. As flores, os bilhetes, a garrafa, tudo parecia apontar para um fim planejado. Mas o fato de o corpo nunca ter sido encontrado manteve o caso aberto. Há quem acredite que Ruth simplesmente planejou desaparecer. Os bilhetes, o buquê e o cenário em Berthworth Square poderiam ter sido criados como distração. Um roteiro deixado para trás para que todos acreditassem em um desfecho inevitável. Era como se tudo já estivesse decidido, mas o destino final apenas ela soubesse. Essa hipótese é sustentada por 2 depoimentos. A calma descrita pelo taxista, nada nela parecia indicar crise emocional ou urgência, e o testemunho da amiga Catherine, que declarou que Ruth havia comentado com ela a ideia de fugir, apesar de nunca ter falado em suicídio. 30 anos depois, nenhuma nova evidência surgiu. O caso continua aberto. O nome de Ruth ainda está no banco de dados de pessoas desaparecidas no Reino Unido. A cada aniversário de desaparecimento, moradores de Berthworth ainda deixam flores em Box Hill. Era 9 de novembro de 1995, uma quinta-feira fria no leste da Irlanda. Aos 21 anos, Jojo Dular voltava de Dublin para casa em Callan, no condado de Kilkenny. O último ônibus havia partido, então ela seguiu o caminho de carona. Já passava das 11h30 da noite quando ela entrou em uma cabine telefônica isolada, ao lado da estrada número 9. O lugar era escuro, cercado por campos e sem iluminação pública. Do outro lado da linha, a amiga Mary Cullican ouviu o som do vento e a voz de Jojo dizendo que um carro havia parado. Ela ia aceitar a carona. A ligação durou menos de 1 minuto, depois a linha cortou. Quando a polícia chegou, a cabine ainda estava lá, o telefone pendurado, o chão úmido e nada mais. Jojo havia desaparecido no intervalo entre uma ligação e ao abrir de uma porta. Nos meses seguintes, seu nome se tornaria parte de algo muito maior. Um mapa de desaparecimentos que a imprensa chamaria de The Vanished Triangle. E a história de Jojo seria o ponto mais claro e mais sombrio dentro dele. Josephine Jojo Dular nasceu em 25 de janeiro de 1974, no condado de Kilkenny, Irlanda. Era a mais nova de 5 irmãos, a caçula da família Dular. Cresceu cercada por campos úmidos, cercas de madeira e estradas rurais estreitas, típicas do interior da Irlanda. Seu pai morreu pouco antes do seu nascimento, e sua mãe, vítima de câncer, morreu em 1983. Talvez por isso, Jojo sempre tivesse algo de leve e resiliente ao mesmo tempo. Tinha um riso alto, um jeito espontâneo e o hábito de ouvir música o tempo todo.
Familiares e amigos mencionam que o apelido Jojo vinha do fato de ela ser extrovertida e afetuosa, o tipo de pessoa que fazia amizades em minutos e confiava demais nas pessoas. Nos últimos meses, Jojo morava em Harold's Cross, um bairro modesto de Dublin, dividindo um pequeno apartamento com a amiga Geraldine. Trabalhava como garçonete no Bruxelles Bar, um pub movimentado no centro da cidade, iluminado por letreiros vermelhos e o som constante de copos e conversas. Ela acordava cedo, pegava o ônibus lotado com os cabelos ainda molhados do banho e com fones de ouvido de seu Walkman Sanyo. Ela passava o dia servindo mesas e voltava à tarde da noite, ouvindo as mesmas fitas cassete de sempre. Apesar de se virar bem na capital, ela nunca se sentiu parte de Dublin. Comentava com amigos que queria voltar para Callan e planejava fazer um curso de cabeleireira e recomeçar a vida por lá, onde conhecia cada rosto e cada rua. Ironicamente, Jojo tinha acabado de conseguir uma nova vaga como garçonete noutro estabelecimento em Dublin e começaria o trabalho nos próximos dias. Na quinta-feira, 9 de novembro de 95, Jojo acordou cedo no pequeno apartamento que dividia com sua amiga. Ela precisou ir ao centro para resolver duas questões financeiras: receber o salário do pub onde trabalhava e retirar um pagamento pendente do Social Welfare, o sistema de assistência social irlandês. Com o dinheiro em mãos, ela decidiu aproveitar e visitar a família em Callan, naquela noite após o expediente. Ela trabalhou o turno completo e comentou com colegas que queria ver a família em Callan, no condado de Kilkenny, e planejava pegar o ônibus noturno até lá. Jojo encerrou o turno às 18, mas permaneceu no pub por cerca de 1 hora, tomando cerveja e conversando com colegas de trabalho. Por volta das 19h30, ela despediu-se e saiu apressada. O ônibus das 20 seria o último com destino a Kilkenny. Mas quando chegou à estação, ela já havia partido. Sem se abalar, Jojo decidiu seguir mesmo assim. Às 21h30, ela foi vista pegando um ônibus em Dublin com destino a Naas, a cerca de 35 km ao sul, e dali começou a viajar de carona, cidade por cidade. O primeiro motorista, que nunca foi identificado publicamente, a deixou em Kilcullen, às 23 horas. O segundo, um homem identificado mais tarde como filho de um membro do Parlamento Europeu, a deixou na vila de Moone, no condado de Kildare, quando já passava das 23h30. Ela afirmou à polícia que ela estava calma e educada, e que agradeceu pela carona antes de descer na beira da estrada, perto de uma cabine telefônica. A vila era pequena, cercada por campos e sem movimento àquela hora. No cruzamento principal, uma cabine telefônica isolada permanecia acesa sob o nevoeiro. Foi ali que Jojo fez sua última ligação confirmada. Às 23h37, ela ligou para a amiga Mary Cullican, disse que estava bem, que um carro havia parado e que aceitaria a carona. Durante a conversa, a ligação foi brevemente interrompida, possivelmente quando Jojo se aproximou do carro. Ao voltar à linha, ela disse apenas: "Conseguiu uma carona?" Mary ouviu o som do vento e o ruído metálico de uma porta de carro abrindo. Depois, o telefone ficou mudo. A ligação foi rastreada pela polícia e o local confirmado, mas ninguém em Moone viu Jojo novamente. Fontes locais relatam que naquela noite chovia fino e havia névoa densa. A temperatura estava em torno de 5 graus e não havia iluminação pública. A cabine telefônica ficava numa estrada estreita, usada por caminhões, o que aumentava o ruído e dificultava ouvir qualquer detalhe útil para o momento da ligação. Nos dias seguintes, moradores relataram possíveis avistamentos. Um casal disse ter visto uma mulher parecida com Jojo encostada em um carro tipo Toyota Carina, na vila de Castle Dermot, cerca de 11 km ao sul. Outros afirmaram ter visto uma jovem caminhando sozinha pela estrada, mas nenhum desses relatos pôde ser confirmado. Na manhã seguinte, a irmã mais velha de Jojo, Catherine, tentou ligar para ela várias vezes, mas não teve resposta. Quando percebeu que o desaparecimento de Jojo não era uma brincadeira, ela entrou em contato com os amigos em Dublin e, no dia seguinte, 24 horas após a última ligação, comunicou oficialmente o desaparecimento à polícia. No início, o caso foi tratado como um simples atraso de viagem, mas conforme o tempo passou e Jojo não deu sinais de vida, a Polícia Nacional da Irlanda iniciou as buscas. Equipes percorreram a estrada número 9, entre Moone e Castle Dermot, o último trecho onde ela teria sido vista. Patrulhas vasculharam campos, valas e galpões abandonados. Helicópteros sobrevoaram áreas abertas, enquanto voluntários locais faziam varreduras a pé. Mas nada foi encontrado, nenhum tecido, nenhum pertence, nenhum indício de luta. Mary Cullican, a última pessoa a falar com Jojo antes dela desaparecer, afirmou à polícia que a ouviu dizer que um carro havia parado, mas também que escutou 2 portas batendo. Isso levou os investigadores a acreditar que havia mais de uma pessoa no veículo, hipótese que nunca foi confirmada.
A cabine telefônica foi analisada. Não havia impressões digitais úteis nem sinais de resistência. A ligação foi confirmada às 23h37 e a conexão se encerrou cerca de 10 minutos depois, coincidindo com o momento em que Jojo disse à amiga que aceitaria uma carona. O carro do caroneiro nunca foi identificado. 2 dias se passaram até que as buscas ganhassem escala real. A polícia ampliou o perímetro, examinando o rio Barrow e o trecho da estrada entre Moone e Carlow, mas novamente sem resultados. Um depoimento, obtido anos depois, mencionava 2 homens com sotaque inglês empurrando uma mulher para dentro de um Ford Sierra com placa britânica nas imediações de Kilmacow, ainda no condado de Kilkenny. Porém, isso não pôde ser confirmado. Durante meses, a investigação ficou estagnada. O caso de Jojo do Lar foi classificado como pessoa desaparecida, sem provas de crime, mas para a família essa hipótese nunca fez sentido. Jojo não tinha motivo para fugir. Ela havia começado a planejar um novo emprego e a volta para casa, e estava no meio do caminho. Em 98, o caso foi incluído na Operation Trace, uma força-tarefa criada pela polícia irlandesa, para investigar o desaparecimento de 6 mulheres na região leste da Irlanda, entre 93 e 98, o que a imprensa passaria a chamar de The Vanished Triangle. Os investigadores notaram padrões semelhantes, todas mulheres jovens desaparecendo à noite em estradas rurais, a menos de 100 km de Dublin, sem suspeito e sem condenações. Em 2020, a polícia reclassificou oficialmente o caso como um homicídio. Desde então, novas buscas foram realizadas em propriedades privadas e áreas rurais em Kildare e Wicklow. Em novembro de 2024, um homem de cerca de 50 anos chegou a ser preso sob suspeita de envolvimento, mas foi libertado sem provas. Mesmo assim, a polícia afirmou que o caso permanece ativo e em andamento. A última pessoa que viu Jojo com vida foi o homem que a deixou em Moone naquela noite. Ele era filho de um membro do Parlamento Europeu. A família dele colaborou com a investigação e negou qualquer envolvimento. Ainda assim, parte da imprensa questionou se a origem influente do motorista não teria afetado o ritmo das investigações iniciais. Essa hipótese nunca foi comprovada. Mas o atraso nas buscas e a falta de resultados concretos alimentaram a desconfiança. O caso também alterou protocolos policiais. Após a década de 1990, desaparecimentos na Irlanda passaram a ser tratados como potenciais crimes nas primeiras 24 horas, evitando atrasos que haviam sido fatais em investigações anteriores. Hoje, um poste de ferro cercado por flores e uma placa com seu nome marca o ponto exato onde a ligação foi feita em Moone, o último ponto confirmado da jornada de Jojo do Lar. Jason Patrick Callahan nasceu em 25 de abril de 1976, em Myrtle Beach, Carolina do Sul. Era o filho mais novo de Margaret Evans e cresceu em uma casa simples, perto da costa, em uma região de praias e pequenas comunidades operárias. Ele tinha uma relação próxima com a mãe, mas uma personalidade independente, errante e sonhadora. Nos anos 90, Jason fazia parte de um grupo de jovens que viviam à margem dos padrões tradicionais. Eram os chamados Deadheads, fãs devotos da banda Grateful Dead, que viajavam de cidade em cidade, seguindo as turnês, vendendo artesanato, dormindo em vans e vivendo de estrada. Era um movimento que misturava contracultura, psicodelia e idealismo. Para muitos deles, a estrada era uma forma de vida. Jason encaixava-se perfeitamente nesse perfil. Tinha cabelos longos, personalidade tranquila e uma curiosidade quase infantil sobre o mundo. Em junho de 1995, aos 19 anos, Jason decidiu sair de casa para seguir a turnê de verão do Grateful Dead. Disse à mãe que voltaria em algumas semanas. Ele levou poucas roupas, alguns dólares e o espírito livre típico dos Deadheads. A família não achou estranho, ele já havia saído em viagens antes e sempre voltava depois de um tempo. Mas naquela viagem ele não voltaria. Meses se passariam antes que sua mãe percebesse que o silêncio havia se tornado permanente. E o nome de Jason desapareceria por completo por quase 2 décadas, substituído por outro inventado pela imprensa, Grateful Doe. Era uma segunda-feira abafada no sul da Virgínia, em 26 de junho de 1995. Por volta das 13h30, um Volkswagen Vanagon seguia pela Rota 58, uma rodovia estreita que corta florestas e plantações entre Emporia e Southampton County. Dentro da van estavam 2 jovens, Michael Eric Hager, de 21 anos, e um passageiro que ficaria anônimo por quase 20 anos. A Vanagon era o típico veículo dos viajantes daquela época, colchonete no banco e de trás, adesivos de bandas nas janelas, cheiro de estrada. Michael havia passado dias viajando e, segundo os investigadores, estava há muitas horas sem descanso. Na altura de uma curva leve, o carro perdeu o controle. Não houve marcas de frenagem. A van saiu da pista, desceu um pequeno barranco e colidiu de frente com 2 árvores.
O impacto foi tão violento que o motor foi lançado vários metros à frente, e a dianteira praticamente se dobrou sobre o painel. A morte dos jovens foi instantânea. Os primeiros policiais que chegaram descreveram uma cena silenciosa, dominada apenas pelo som do rádio que ainda tocava uma música baixa. O motorista foi identificado no local. Documentos e pertences confirmaram que se tratava de Michael Heger, natural de South Carolina. Mas o passageiro, ele não tinha carteira de motorista, identidade nem qualquer papel com o nome. Os ferimentos no rosto eram graves demais para reconhecimento. Restava apenas uma sequência de detalhes soltos, recolhidos do chão e do interior do veículo. Uma camiseta vermelha do Grateful Dead, 2 ingressos de shows da banda, datados de 24 e 25 de junho de 95, Washington, D.C. Um isqueiro amarelo, $1 em moedas e um bilhete amassado escrito à mão. Não havia sobrenome, telefone completo nem qualquer pista que ajudasse a rastrear quem eram Jason ou Carolyn. Ironicamente, o nome que estava ali, Jason, pertencia ao próprio rapaz morto. Mas isso só seria descoberto 20 anos mais tarde. O corpo foi removido e levado ao Instituto Médico Legal em Richmond, onde foi classificado como John Doe, o quarto homem não identificado naquele ano na região. A necropsia concluiu que ele tinha entre 15 e 25 anos. Cabelos loiros até os ombros e tatuagens simples nas mãos e tornozelos. Enquanto Michael Rieger era velado pela família, o rapaz sem nome foi sepultado em uma sepultura temporária, com a etiqueta desconhecido. A imprensa local passou a chamá-lo de Grateful Doe, em referência à camiseta que usava, e à ironia sombria do nome da banda que amava. O corpo de Grateful Doe chegou ao Instituto Médico Legal de Richmond no final da tarde do dia 26 de junho de 95. Os peritos começaram a trabalhar imediatamente, mas a degradação facial causada pelo impacto tornava impossível qualquer reconhecimento visual. As impressões digitais foram coletadas e enviadas ao FBI, sem correspondência. A arcada dentária foi analisada, mas não havia ficha odontológica compatível em nenhum estado vizinho. Sem DNA centralizado ou Banco Nacional de Desaparecidos, como o NANUS, que só surgiu 10 anos depois, o caso esbarrou no limite técnico da época. A perícia estabeleceu o básico: sexo masculino, idade estimada entre 15 e 25 anos, altura aproximada de 1,75 m, peso de 70 kg, olhos verdes, cabelos loiros longos caindo sobre os ombros, e 2 tatuagens rudimentares, um pequeno triângulo em um dos tornozelos e uma estrela em uma das mãos. Não havia fraturas que indicassem luta ou tentativa de fuga. A morte foi instantânea. Entre os pertences, o bilhete para Jason e os 2 ingressos dos shows do Grateful Dead chamaram a atenção. O detalhe intrigante era a data. Os concertos ocorreram 2 dias antes do acidente, nos dias 24 e 25 de junho, em Robert Kennedy Memorial Stadium, Washington, D.C. Isso indicava que o jovem provavelmente participava da turnê da banda. A polícia acreditava que ele estivesse voltando de um desses eventos quando o acidente aconteceu. Com base nos objetos encontrados, tudo apontava para um viajante de estrada. Alguém sem endereço fixo, mas não necessariamente um fugitivo. Mesmo assim, a falta de qualquer denúncia de desaparecimento reduziu as chances de identificação a quase zero. O caso foi arquivado como John Doe Emporium Crash e aos poucos desapareceu das manchetes. Mas o rosto do jovem não desapareceria por completo. Anos depois, ele voltaria, reconstruído digitalmente, pixel por pixel, e se tornaria um dos rostos mais compartilhados da internet, antes mesmo de ter um nome. Nos dias seguintes ao acidente, a Polícia Estadual da Virgínia abriu uma investigação formal. O caso parecia simples à primeira vista, um acidente fatal de estrada, mas a ausência de qualquer identificação no corpo do passageiro transformou o registro em um impasse. O bilhete encontrado no carro chegou a ser analisado, mas foi tratado como uma mensagem deixada a terceiros, e não como pista de identidade. O nome Jason passou despercebido nos relatórios oficiais. Sem correspondência nos bancos estaduais de impressões digitais e sem denúncia de desaparecimento, o caso ficou sem linha de investigação. Após algumas semanas, o corpo foi catalogado e a causa da morte registrada como trauma múltiplo em colisão veicular. A investigação foi encerrada. O rosto foi desenhado por um artista forense e arquivado no sistema, reaparecendo ocasionalmente em boletins policiais e pequenas notas de jornal. Mas sem nome, sem denúncia e sem conexão familiar. Por quase 10 anos, Grateful Doe existiria apenas como uma foto forense, até que em meados dos anos 2000 a internet o trouxesse de volta. Durante quase 2 décadas, o caso de Grateful Doe permaneceu esquecido nos arquivos da Virgínia, um nome genérico em uma sepultura anônima.
Mas, em meados dos anos 2000, uma nova geração de investigadores amadores começou a usar a internet para revisar casos não resolvidos. Entre eles estava o de um jovem desconhecido com o rosto reconstruído digitalmente e uma camiseta do Grateful Dead. O caso ganhou espaço primeiro em fóruns especializados que reuniam voluntários para cruzar dados de desaparecidos com registros de corpos sem identificação. Em 2011, a reconstituição facial de Grateful Dead foi refeita com novas técnicas de modelagem digital e passou a circular em sites de busca por desaparecidos. A imagem, um jovem de rosto suave, cabelo loiro até os ombros e olhar sereno, começou a chamar a atenção. O ponto de virada veio em 2014, quando um usuário do Facebook criou uma página dedicada exclusivamente ao caso. A comunidade rapidamente cresceu. Milhares de pessoas passaram a compartilhar a foto e reconstruções 3D, tentando identificar quem ele era. Entre os participantes estavam fãs do Grateful Dead, que lembravam de ter conhecido viajantes parecidos nos acampamentos de shows dos anos 90. Paralelamente, o caso foi rediscutido no Reddit, onde centenas de usuários colaboravam como uma equipe informal de investigação. Eles coletavam listas de desaparecidos, comparavam traços físicos e trocavam teorias. Um dos usuários chegou a montar uma linha do tempo com os locais da turnê de 1995, cruzando com rotas possíveis do acidente. Foi então que uma pista surgiu. Um homem chamado Steve, ex-colega de quarto de um jovem chamado Jason, entrou em contato. Ele contou que havia morado com um rapaz de aparência idêntica ao retrato, mesmo cabelo loiro, mesmo estilo de roupa e a mesma camiseta tie-dye. O nome dele, segundo Steve, era Jason Callahan. Ele lembrou também de um detalhe marcante. Jason havia deixado o apartamento para seguir a turnê do Grateful Dead e nunca mais voltado em junho de 1995. O fórum explodiu de atividade. Os usuários rastrearam registros de desaparecidos e descobriram que nenhum Jason Callahan constava em listas oficiais. A família nunca havia registrado o desaparecimento. A mãe, Margareta Evans, acreditava que o filho havia apenas se distanciado. Ela não sabia que ele estava morto há 20 anos. Pouco tempo depois, ela foi localizada pelos voluntários e contatada pela polícia. Em janeiro de 2015, quase 20 anos após o acidente, um exame de DNA foi coletado e comparado ao material biológico preservado do corpo em 1995. O resultado foi positivo. O homem conhecido como Grateful Dead finalmente tinha um nome: Jason Patrick Callahan, nascido em 25 de abril de 1976. A confirmação encerrou 2 décadas de especulações. Jason tinha 19 anos quando morreu. Era um fã do Grateful Dead, que havia deixado sua cidade natal para seguir a turnê naquele verão de 1995, exatamente como suspeitavam os voluntários online. As evidências indicavam que Jason entrou na van em algum ponto entre Washington, D.C. e a Virgínia, logo após os shows do Grateful Dead nos dias 24 e 25 de junho de 1995. A polícia concluiu que os dois não se conheciam antes da viagem. A família nunca havia registrado um boletim de desaparecimento. A mãe contou que o filho costumava sair por longos períodos, viajando com amigos e dormindo em vans ou acampamentos. Ela acreditava que ele estava vivo em algum lugar da estrada. A confirmação trouxe alívio e dor em proporções iguais. O corpo de Jason havia sido enterrado em uma sepultura simples, identificada apenas por um número de caso. Um detalhe curioso surgiu durante a revisão do caso. O motorista que viajava com ele, Michael Rieger, havia nascido no mesmo ano e dia, 25 de abril de 1976. Ambos tinham 19 anos, ambos fãs do Grateful Dead. Ambos seguiram a estrada e morreram juntos no mesmo ponto, sem saber que compartilhavam até o aniversário. A notícia da identificação se espalhou rapidamente pela internet. Fóruns e comunidades que acompanhavam o caso celebraram o desfecho, com mensagens de homenagem ao jovem que, por anos, simbolizou todos os desaparecidos sem nome. A identificação de Jason Callahan redefiniu a forma como o público e as autoridades viam os desaparecimentos. No cemitério de Emporia, a sepultura, que por 2 décadas trazia apenas um número, agora exibe seu nome completo. Ao lado, alguém deixou uma pequena placa com um trecho de uma música do Grateful Dead. Se você chegou até aqui, obrigado por me assistir. Espero ver você no próximo vídeo.